E o sonho foi realizado. O técnico Carlo Ancelotti convocou 3 jogadores do Flamengo para a seleção brasileira, mas deixou Paquetá fora da lista. Eu vou falar sobre isso, vou falar também da renovação de contrato do Bruno Henrique. Isso porque a diretoria do Flamengo já estuda marcar uma reunião com os representantes do jogador para estender o vínculo em mais um ano, até o final de 2027. Eu vou falar também do técnico Felipe Luiz. Isso porque o empresário do treinador já bateu o martelo e o futuro está definido. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo o que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, deixa eu falar com você que quer se manter bem informado de tudo o que acontece no Flamengo. Você quer se manter ligado, você quer se manter atento a tudo que acontece no Flamengo? Tem um botão aqui escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, observe, vê se realmente você é inscrito no canal. Se não for inscrito, é só clicar, se inscrever e acionar o sino da notificação. E como sempre digo, eu chego com um caminhão de notícias e você chega apertando o like. Então se você ainda não deu like no vídeo, aperta aí o botãozão do like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar. Vou começar falando dos 3 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, agora aqui na sede da CBF. A entrevista coletiva do treinador terminou ainda agora e o Ancelotti deixou o Lucas Paquetá de fora da lista. Havia uma expectativa muito grande que ele fosse convocado. Essa convocação de hoje, ela diz muito sobre a Copa do Mundo, isso porque é a última data FIFA antes da final, da lista final, né, da Copa. Óbvio que vai ter mais uma lista ali que vai sair no dia 18 de maio, mas essa é a última antes da lista dos jogadores que vão para a Copa. E o Ancelotti levou apenas 3 jogadores do Flamengo. Levou Danilo, levou Alexandro, Danilo e Alexandro, que já tinha sido convocado com ele em outra situação, e levou também o Léo Pereira. Pela primeira vez o Léo Pereira sendo convocado, já estava na pré-lista, já havia um rumor dele ser ou não convocado, e aí o técnico Carlo Ancelotti confirmou a convocação. O Léo Pereira já tinha dado várias declarações dizendo que era o sonho dele, ser convocado para a seleção brasileira como jogador, era um objetivo que ele tinha e que ele estava já trabalhando para isso, que ele estava se desempenhando, estava se desdobrando ali no Flamengo, fazendo bons jogos, boas partidas e esperando que a convocação chegasse. A convocação chegou e o Léo Pereira foi convocado. Pedro e Paquetá, o Ancelotti até deu durante a coletiva, ele falou que o Paquetá ele pode sim, ele tem capacidade sim de estar na lista final da Copa que vai sair no dia 18 de maio. Acredito que é a mesma coisa o Pedro, ele disse que quando chegar a hora de convocar para a Copa, ele vai fazer uma análise de quem está bem, de quem realmente tem condições de jogar a Copa e ele vai fazer a última convocação. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Bruno Henrique. Isso porque, gente, a informação que a Raíssa trouxe hoje é que a diretoria do Flamengo vai se reunir com os empresários do Bruno Henrique para ajustar e alinhar a renovação de contrato do jogador. Vale lembrar que o jogador ele está ali fazendo eu tenho que usar a palavra exata. Ele está no último ano de contrato, a partir do meio do ano, ele já pode fazer um pré-contrato e sair para qualquer outro clube. No começo do ano, o Bruno Henrique ele já tinha falado, já dado a entender que poderia se aposentar no final do ano. Porém, depois ele mudou de ideia, viu que dá para jogar mais um ano e aí já está conversando com o Flamengo, já tem nesse momento ali uma conversa ainda muito primária, não teve ainda aquela conversa final, aquele martelo batido pela renovação de contrato do jogador. A tendência é que isso aconteça agora, nos próximos dias. Tanto a diretoria do Flamengo como os empresários do Bruno Henrique devem se reunir e aí bater o martelo e definir pelo menos mais um ano de contrato. Obviamente, alguns pontos vão ser colocados ali em pauta, como o salário do treinador, do jogador, quanto que o jogador vai ganhar e como é que vai se desenhar tudo isso. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar, mas eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, renovaria o contrato do Bruno Henrique? Renovaria por mais quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Coloca, por favor, nos comentários. Mas dentro do Flamengo também já tem um consenso de, se o Bruno Henrique não renovar o contrato, o Flamengo vai fazer aí todos os trâmites de uma despedida bacana, de uma despedida legal, honrando ele
como ídolo que é do Flamengo, aí já tem 7 anos no Flamengo, 7 temporadas já que o Bruno Henrique está no Flamengo, é um jogador que realmente tem muita história, 18 títulos ganho com a camisa do Mengão. Bom, antes de eu falar sobre o futuro do técnico Felipe Luiz e a programação de Leonardo Jardim com o time essa semana, deixa eu falar rapidinho sobre a aba Produtos, porque agora você pode comprar os seus produtos aqui no canal. Tá vendo aqui essa aba? Então, aqui é a aba Produtos. Tem vários produtos do Flamengo, produtos, gente, licenciados, originais que você recebe na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Então, você que quiser comprar qualquer produto do Flamengo, aproveita. É só clicar aqui, tem a camisa Fanshirts, Manto 1 Fanshirts. O que é o Manto 1 Fanshirts? É o Manto 1 original, licenciado, e ele sai pela metade do preço do manto comum, do manto tradicional. Você pode receber na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, é só fazer a sua compra aqui, só que além desse tem muitos outros que você pode comprar e receber na sua casa, lembrando que todos os produtos que você compra aqui é original e você pode parcelar no cartão, beleza? Vai lá e faz a sua compra. Vamos mudar o assunto, falar agora sobre a situação do Felipe Luiz, antes de eu falar de Leonardo Jardim, isso porque ontem o Tite foi demitido. E muita gente começou a perguntar sobre o Felipe Luiz, começou a se especular bastante o Felipe Luiz indo para o Cruzeiro, inclusive muita gente falando sobre o Pedrinho fazer uma proposta robusta ao Felipe Luiz para convencê-lo a assumir a equipe cruzeirense agora no lugar do Tite. Vale lembrar que quando o Felipe Luiz ele assumiu o Flamengo em 2023, ele assumiu o Flamengo em 2024, na verdade, em 2024, ele assumiu o Flamengo no lugar do Tite. Então a ideia era basicamente essa, era ele assumir o Flamengo também no lugar do Tite, assumir o Cruzeiro, desculpa, no lugar do Tite. O Tite não vinha muito bem. A informação que eu vi no Globo Esporte é que Jorge Mendes, o empresário do treinador, garantiu que o Felipe Luiz não vai assumir nenhuma equipe no futebol brasileiro. Cravou que o futuro do treinador está travado e o técnico Felipe Luiz deve realmente se transferir para a Europa, deve assumir alguma equipe lá no velho continente. Óbvio que a gente está olhando, não interessa muito ao torcedor rubro-negro, porque é uma notícia que aqui no Flamengo não muda absolutamente nada, mas tem muita gente que gosta, tem muita gente que considera e que está por dentro do que está acontecendo também com o Felipe Luiz. Vamos mudar o assunto, falar agora de Leonardo Jardim e a programação desta semana, porque tem 2 jogos importantes para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, inclusive nesses 2 jogos, a depender de uma combinação de resultados, o Flamengo pode assumir a liderança do Brasileirão, ou pode até estar ali empatado com o líder, ou até entrar ali no G4. São 2 jogos aí que o Flamengo tem, um contra o Remo na quinta-feira no Maracanã, e o outro jogo contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, no próximo domingo. O técnico Leonardo Jardim, hoje, segunda-feira, deu folga para o elenco, tá todo mundo em casa, tá todo mundo descansando, e aí amanhã o time volta a treinar, treina amanhã terça, treina quarta, como de costume. O Leonardo Jardim, ele também vai dar um treino na quinta-feira antes do jogo, e aí joga na quinta, treina sexta, sábado viaja para São Paulo e joga domingo contra o Corinthians na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. 2 jogos, 6 pontos em disputas, disputadíssimos, né, para o Flamengo. Sobre o Bruno Henrique, o jogador está se recuperando de uma pubalgia, ainda não é certeza que esteja à disposição nesses jogos. Óbvio que o Flamengo vai fazer uma análise e ver se tem ou não condições do Bruno Henrique está à disposição nos 2 ou em pelo menos um dos 2, sobre Nico de la Cruz, jogador que não jogou no último sábado contra o Botafogo no Engenhão. O jogador não jogou por conta do gramado sintético, então existe também a expectativa de que o de la Cruz esteja à disposição e jogue pelo menos uma dessas 2 partidas. Acredito que contra o Remo, na quinta-feira, o técnico Leonardo Jardim, ele deve rodar a equipe, ele deve fazer ali como eu posso falar a palavra, ele deve fazer ali um rodízio na equipe para esse jogo. Vamos ver como é que vai ficar a situação, se o Flamengo vai rodar a equipe, se o Flamengo vai com a equipe principal, mas o mais importante de tudo, nesses 2 jogos, é o Flamengo garantir os 6 pontos, conseguir fazer esses 6 pontos, porque aí a gente vai para a data FIFA ali, bem equilibrado, até porque na volta da data FIFA, o Flamengo já volta jogando contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. É sempre um jogo muito difícil, sempre um jogo muito complicado. Vamos esperar para ver como é que vai ficar toda essa situação. O fato é que o Flamengo precisa ganhar, tá certo?
Pessoal, aqui direto da sede da CBF, terminou a convocação do técnico Carlo Ancelotti. 3 jogadores do Flamengo convocados: Danilo, Alexandro, já velhos conhecidos, e Léo Pereira, debutante pela primeira vez na seleção. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Se inscreve no canal, acione o sino e é nóis.